Nós entramos na tua presença, ó poderoso de Israel. Em nome do Senhor Jesus, venha sobre essa criatura, conscientizá-la que a sua necessidade econômica depende somente dela. Não depende do governo, não depende do emprego, não depende dos outros, não depende de terceiros. Depende da obediência dela à tua palavra. A partir do momento em que ela te honra com os dízimos, o Senhor a honrará com o melhor do teu reino. Em o nome do Senhor Jesus eu te agradeço, te louvo, te dou graças, porque isso aconteceu comigo e com milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora, que aprenderam o segredo da fé, que honra o Senhor, e por causa disso também é honrado pelo próprio Deus. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Meu nome é Ronaldo, tenho 29 anos, sou casado há 4 anos. Eu nasci num lar católico, né? Nossa família sempre teve acesso à Bíblia, às informações religiosas. E por algumas vezes, por curiosidade, eu até cheguei a frequentar, mas muito embora a gente tivesse acesso a essa Bíblia, eu não vi o cumprimento do que estava escrito na minha família e principalmente na minha vida. Nós tivemos problemas financeiros, passamos privações. Por conta disso, por conta dessa situação ruim, eu tive problemas, conheci o mundo das drogas, me enveredei na marginalidade, pensava em dar cabo da minha vida e isso era muito ruim, eu não tinha paz. Eu não queria essas coisas de religião, de igreja, de palavra. O meu negócio era curtir do meu jeito, da forma que eu achava que era certo, da forma que eu achava que eu estava sendo feliz. E teve até uma situação que aconteceu com um dos nossos amigos, né, que ficavam junto com a gente, que ele passou muito mal. Passou mal assim de verdade. E alguns achavam que era porque ele tinha consumido muita droga, outros falavam que ele estava tendo só uma viagem. Mas eu sabia o que era. E ali eu voltei para casa pensando naquele episódio. Quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha mãe chorando. E sem sombra de dúvidas era por causa de mim. Foi quando a ficha caiu, né? Eu falei, puxa, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Foi quando eu resolvi levar a sério e eu fui de verdade, com o coração aberto, para a Igreja Universal. Eu descobri que eu tinha uma fé enferma. Eu tinha uma fé enferma. Eu criei em Deus de forma doente. E ali eu aprendi a exercitar e a curar a minha fé. A curar a minha fé. E as coisas começaram a mudar. Eu não era dizimista, eu me tornei dizimista. Eu não acreditava muito bem no que acontecia. Eu passei a crer, eu passei a me lançar através da palavra do homem de Deus, o que ele falava para eu fazer. Então eu criei, eu fazia e dava certo. Depois que eu passei a praticar a palavra de Deus, hoje eu vejo o cumprimento dessa palavra. A mesma palavra, a mesma que estava aberta lá no Salmo 23, nos provérbios, nas promessas, era a mesma.
Só que dessa vez, aquela promessa, ela se concretizou na minha vida, através da palavra. A partir do momento que eu aceitei, que eu recebi, que eu pratiquei aquela palavra, ela se tornou real na minha vida. Eu tinha muitos problemas na escola, eu comecei a tirar notas boas na escola, minhas notas começaram a crescer, eu comecei a ter vontade de me formar, de ter uma profissão. Foi quando eu terminei, consegui concluir o ensino médio, ingressei num curso superior, me formei em engenharia. Paulatinamente as coisas foram acontecendo, a palavra vinha, eu recebia, aplicava a minha fé sobre aquela palavra. Hoje eu tenho uma empresa no ramo de construção civil. Eu me casei com uma pessoa fantástica, também formada na área dela. E hoje nós vivemos muito bem. Nós temos nossa casa, nós temos nosso carro, nós temos principalmente, nós temos paz, que é o que a gente encontrou através da palavra. O Ronaldo teve a luz do Espírito Santo para entender o poder da palavra de Deus. Verdade é que quando uma pessoa se forma, por exemplo, o Ronaldo se formou engenheiro, quando a pessoa se forma ou tem uma profissão acadêmica, então o objetivo dela é a liberdade. Ela quer ser livre, ela não quer ficar na dependência de terceiros. Ela quer ser livre, ela quer depender de si mesma, da sua própria capacidade, da sua própria força física. Ela quer depender apenas e exclusivamente de si própria. É justamente o que a palavra de Deus nos faz. A palavra de Deus forma mulheres e homens de Deus que vivem, passam a viver na dependência de Deus, não na dependência de si, mas na dependência do Espírito Santo. Então, é isso que acontece quando as pessoas começam a obedecer a palavra de Deus. Nós ouvimos ainda há pouco a canção do Salmo 91, que fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ora, ninguém pode encontrar descanso no meio da guerra. É ou não é? Guerra é guerra. Enquanto tiver guerra, não há descanso. Porém, quando a pessoa apoia a sua vida na palavra do Altíssimo, então ela encontra o esconderijo invisível. Ela pode andar na rua mais perigosa da cidade, mas ela estará protegida pela sombra do Altíssimo. Ninguém vai vê-la, os malfeitores não vão vê-la, as balas perdidas não vão atingi-la. Ela vai passar segura, porque a sua vida está protegida pela palavra. A palavra. A mesma palavra que conserva o sol, a lua, as estrelas, a própria terra em harmonia neste infinito. Não é verdade? A palavra de Deus que criou os céus, a terra, os planetas, satélites, etc. Essa palavra que sustenta as estrelas, que sustenta o sistema solar que nós vivemos, sustenta dentro de uma lei da física, uma lei que Deus criou. Sustenta com harmonia, com disciplina, com ordem. O sol não bate com a terra, nem com a lua. Cada um obedece o seu trajeto por conta da palavra de Deus que os sustenta.
Assim também é quando uma pessoa começa a se submeter, se sujeitar à direção da palavra de Deus. Quando ela sujeita a palavra de Deus, ela passa a viver no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, vai protegê-la de todo o mal, porque ela obedece a palavra de Deus como o sol obedece a palavra de Deus. Ela obedece a palavra de Deus como a lua, como a terra, como os planetas, como todos os astros celestiais. Então, amiga e amigo ouvinte, o segredo de se viver num esconderijo invisível, que é o esconderijo do Altíssimo, é você obedecer à sua santa palavra. Quando se obedece à palavra de Deus, e ela não trata apenas de você obedecer apenas no que diz respeito aos dízimos, às primícias, devolver a Deus. Não. Ela diz que você tem que perdoar. Você tem que perdoar independentemente de você sente vontade ou não. A obediência é uma obediência. Você tem que obedecer de forma consciente. Não, Jesus mandou eu perdoar, então eu vou perdoar. Eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano. Eu até oro pelo fulano, eu oro pelo beltrano. Por quê? Porque o Senhor Jesus me mandou fazer isso. Agora, se o meu coração sente vontade de perdoar ou não, isso é problema dele. O que importa é a minha mente, o meu intelecto, a minha razão obedecer independentemente do que o meu coração deseja. Então, amiga e amigo ouvinte, quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, não apenas no que diz respeito aos dízimos e ofertas, mas tudo que ela diz. Tudo que ela diz. Jesus disse, por exemplo, não andeis ansiosos, homens de pequena fé. Quer dizer, as pessoas ansiosas são ansiosas porque elas têm uma fé insignificante, uma fé inoperante. Inoperante por conta das dúvidas. Por que é assim? Uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, não é capaz de transportar montes? Por que a pequena fé que Jesus fala não funciona? Não funciona porque a pessoa obedece apenas em algumas coisas, mas não obedece nas outras coisas também. Ela é fiel nos dízimos, mas ela não perdoa. Ela é fiel nas ofertas, mas ela não perdoa. Aí, realmente, não dá. Não dá. Amiga e amigo ouvinte, quando se obedece à palavra de Deus, você está protegido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo. Essa é a realidade. Saiba disso. A palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Todo-Poderoso protege o esconderijo dele. E faz com que os que ali se encontram sejam tranquilos, tenham sossego, encontrem segurança e descanso. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência
os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu me chamo Karina, tenho 34 anos e eu já fui muito enferma na fé. Eu cheguei na Universal, eu cheguei muito triste, muito vazia, me sentia sozinha. E conforme foi passando o tempo, eu aprendi a agir a fé, a exercitar a fé. E aquilo foi despertando em mim. Eu fui tendo uma experiência com Deus, numa reunião de quarta-feira, nas reuniões de domingo. Eu já podia perceber a presença de Deus. Eu era dizimista, chegava as campanhas de desafio, a gente fazia, a gente se lançava. Chegava as campanhas de Israel, eu não media esforços, eu lançava de cabeça porque eu tinha objetivos. Eu tinha minha comunhão com Deus, eu acordava de madrugada. Existia uma alegria e era uma alegria real que vinha de dentro para fora, né? Então isso começou a refletir na minha vida. Conheci uma pessoa na igreja, nós começamos a namorar e nós tínhamos o pensamento de ser cabeça, de montar o nosso próprio negócio, né? Nós começamos a montar nosso próprio negócio, as coisas começaram a dar certo, porque até então nós dávamos a manutenção da fé. E claro que o que era um passado para a gente colocava em prática, então as coisas estavam acontecendo. Então a gente começou a prosperar financeiramente, nós começamos a ter carro importado, a conquistar casa. E com o passar do tempo, para quem ia toda semana para a igreja, a frequência na igreja passou a ser uma vez por semana. Até que nós começamos a priorizar o trabalho. Já não tinha aquela preocupação em ir para a igreja ou buscar a Deus, de escutar o que era passado ou sequer pegar a direção que era passada para a gente. Conforme o tempo foi passando, começou a ter o reflexo no casamento, né? Eu não tinha vida com Deus, então obviamente que o reflexo ia aparecer no casamento. Começaram as brigas, as discussões. Nós tínhamos uma vida de aparência. Para as pessoas, a gente era o casal perfeito, mas dentro de casa era aquele inferno. Mesmo indo para a igreja, de vez em quando, a minha fé estava completamente enferma, porque mesmo casada, indo de vez em quando para a igreja, eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa do mesmo sexo. E me afastei totalmente. Aí já coloquei o meu ex-marido, meu marido na época, eu coloquei ele para fora de casa e foi meu fundo de poço, porque eu perdi minha família, eu perdi o Senhor Jesus, eu perdi a fé, que eu não encontrava mais ela, eu não conseguia enxergar isso dentro de mim. E aí comecei a ter os problemas, o reflexo, né, de tudo aquilo que eu plantei. Eu comecei a colher tudo aquilo que eu plantei. Um dia eu estava em casa, sem força nenhuma, eu tinha quebrado tudo dentro de casa, sem força nenhuma. Eu sentia a dor da alma, a dor da própria enfermidade, você sente a dor. Ali eu tomei a decisão de voltar e comecei a tratar a minha fé. Não foi fácil sair da UTI com uma fé doente, uma fé morta. Então foi quando ali eu percebi que tinha uma esperança para mim. Então tudo que era falado, eu comecei a obedecer, eu comecei a praticar, me tornei dizimista fiel, a fazer as correntes, me tornei obediente à palavra de Deus. E aí eu percebi que realmente a minha fé estava curada. Quando isso aconteceu, eu já comecei a ter paz, a tranquilidade, a alegria, a autoestima voltou. Comecei a ter força para lutar pela minha vida aqui fora, a trabalhar. Passei a ser uma ótima mãe para minha filha. Eu passei a ser uma boa filha. Tenho força, ânimo para viver, para conquistar. Tenho paz, alegria dentro da minha casa. Tudo foi restaurado através dessa fé que foi curada. Hoje eu vejo que é importante manter essa fé sadia, porque é ela que me traz a certeza da salvação. É ela que me sustenta, que me mantém de pé, firme, para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia.
Pois é, você que está assistindo essa programação, minha amiga, meu amigo, preste atenção, deixa eu reforçar o que essa moça acabou de falar. Veja só, se pela fé saudável, você conquista mundos e fundos, pela dúvida, porque a dúvida é sintoma de fé doente, enferma. Então, a dúvida, você perde tudo. Se pela fé saudável, inteligente, você conquista mundos e fundos, pela dúvida você perde. Então, o que você vai fazer? O que você vai tratar? Sabe o que acontece? Deixa eu falar para vocês uma coisa que poucos falam e eu tenho certeza que isso vai ajudar. As pessoas vêm, usam a fé e conquistam mundos e fundos. E aí, elas pensam assim, bem, eu já conquistei mundos e fundos. Por que eu tenho que ir na igreja mais vezes? Não, eu vou diminuir, vou começar a cuidar dos meus negócios. Aí o grande erro. Ela deixa a fé que dá origem às suas conquistas para administrar suas conquistas. Aí perde. É questão de inteligência, minha amiga, meu amigo ouvinte. A fé é a galinha dos ovos de ouro. Se você deixa de cuidar da fé, a sua galinha de ovos de ouro vai morrer e você não vai ter mais condições de conquistar. Então, a fé é como a galinha de ovos de ouro. Enquanto você trata da sua fé, enquanto você anima a sua fé, enquanto você sustenta a sua fé, enquanto você persevera na fé, você está cuidando da galinha, você está dando milho para ela, porque você não quer que ela pare de dar os ovos de ouro. Mas quando você deixa a galinha para lá e cuida das suas conquistas, dos ovos de ouro que ela deu, aí, minha amiga, meu amigo, a galinha vai ficar doente, não vai dar mais ovo e você vai acabar perdendo tudo. Essa é a realidade. Seja inteligente, amiga e amigo ouvinte. Use a fé inteligente. Se pela fé eu conquisto, então eu vou investir, vou continuar investindo na fé, sustentando a fé, permanecendo na fé, perseverando na fé, cuidando da fé. Porque cuidando da fé, eu estou cuidando da minha saúde espiritual, física e emocional. E aí eu vou ter acesso a tudo o que o reino de Deus promete. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que o Espírito de Deus guie você desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.